Bora lá falar de contribuição, fluxo de colaboração com o open source. Aí já puxando aquele jabazão sinistro para nós, né? Terminou dia 30 agora a jornada open source, o nosso programa de contribuição, de incentivo à contribuição, né? E gostaria de compartilhar aqui com todo mundo que está vendo, né? Que foi essa segunda edição foi um sucesso. Nós conseguimos várias contribuições, várias pessoinhas com uma pontuação muito alta, conseguindo lá o kitzinho completo. Isso deixou a gente muito feliz, porque, de fato, né, é o que a gente queria que o pessoal entendesse que não necessariamente a contribuição é o código, mas que contribuições de código também são legais. Então teve contribuição com doc, teve contribuição com código, teve gente fazendo com mais de um, zerou, fiz um montão de pontos com um, vou fazer um montão de pontos com o outro, contribuiu com 2 projetos. A gente trouxe eles para conversar no Office Hours, então assim, a gente teve uns papos super ricos com essa galerinha. E foi um programa sensacional, só que a gente gostaria de sintetizar, né, qual que foi a ideia, o que tem por trás da jornada e como que eu faço para poder contribuir com o open source, colaborar com o open source, né? E para a gente começar, Max, fala para mim qual que foi a sua primeira colaboração com o open source, seja colaboração de código, seja em doc, seja anunciando em algum evento, whatever. Qual foi a sua primeira colaboração, experiência pessoal? Cara, foi para resolver uma dor minha também. Foi resolver uma dor minha num projeto do Vue.js. Nem era Java, nem era... Era para resolver um problema do Vue.js. Tinha lá um módulo que ele parecia os side panels, o top e tal, e ele estava quebrado. O HTML estava quebrado, o script estava quebrado, e toda hora que eu ia desenvolver aquilo estava quebrando, e eu vi aquele erro, cara, tem que resolver isso aqui. E aí eu vi que, bom, tem um probleminha aqui, eu resolvi, mandei o PR, os caras conversaram comigo, e aí, é claro, a gente tem que ter aquela humildade toda de tentar entender o que está acontecendo. Claro, tive que adequar o código que eu precisava fazer, mas, cara, foi aceito e foi bem bacana, porque logo que aceitou, demorou acho que nem 2 dias já estava a versão nova, já estava englobado lá, porque eles têm um ciclo maior, talvez, de velocidade de pull, e aí eu já podia usar a versão nova. E foi uma puta sorte, assim, foi bem legal. Essa foi a primeira contribuição que eu fiz. E a sua, Gabi? Vou jogar para ela aqui, a Gabi, vai sua. Poxa, eu tava rezando pra que... Eu nunca contribuí com código, código mesmo. Sempre tive muito medo de contribuir, como eu já falei aqui já algumas vezes. Mas eu contribuí, acho que foi... A primeira vez foi num Hacktoberfest, não faz muito tempo. Tinha um grupo de meninas de Dev Java Girls aqui do Rio Grande do Sul. E a gente tava fazendo todo mundo junta o Hacktoberfest. E daí eu fiz um PR na documentação de uma API que eu nem lembro, eu nunca tinha usado, eu só peguei a gente estava numa lista de projetos lá, Good for Stitch e foi. Mas não foi uma contribuição que teve muito significado para mim, né? Foi só para fazer ali um exercício e tal. E daí agora eu tô ajudando mais aqui na ZUP, porque antes eu realmente não costumava contribuir em código e tal, porque eu tinha muito medo. É para jogar pergunta para alguém também? Carolzinha, isso. Você Então vai, recebeu Carolzinha. tiros, batata quente. Primeiro ponto, eu queria dizer que a ordem de vocês não é a mesma para todo mundo. Tipo, por exemplo, a minha esquerda é a Carol e a minha direita é a Gabs. Então, provavelmente tá diferente. Quando vocês apontam, eu acho engraçado, porque às vezes a pessoa tá apontando pro nada aqui pra mim. É verdade, eu tô que nem tonto aqui, ó. Pô, me avisou, meu. Não, mas não é a primeira vez, não. O Lucas fez isso, acho que até a Carol fez isso. Todo mundo fez, foi engraçado. Cara, minha primeira contribuição, se eu for levar o pé da letra do que a própria galera open source fala de contribuição, né? Não só código e não só documentação, eu diria que foi o Java. Porque quando eu comecei a estudar o Java, comecei a escrever algumas coisas, né? Algumas coisas conceituais. Então, por exemplo, o que é uma interface do Java, o que é isso. Então, eu diria que essa foi a minha primeira contribuição, né, no universo do open source, seguido do Spring também, de como que o Spring faz injeção de dependência. Inclusive, direto e reto, eu recebo muito comentário de galera, pô, eu vi o
seu post sobre injeção de dependência no Spring, para mim fez muito sentido, porque eu já tinha visto outros materiais, fui ver a doc, não ficava claro. E quando eu vi teu artigo, me ajudou até a conseguir uma vaga de emprego. Sério, eu recebi esse feedback no LinkedIn. Então, eu acho que essa foi uma das primeiras contribuições que eu fiz. Carol? Veio para mim? Boa. Eu me abracei com o Open Source na ZUP, não vivia isso antes, tá? Então, foi quando eu tive contato, a gente estava muito no comecinho dos projetos, muito ali. Então, não foi como pessoa física para a comunidade, foi muito mais dentro, do que a gente chama lá do inner, né? Então, foi bem aqui dentro. Foi olhando junto com a Mari, com os times, dentro de algumas documentações, inclusive dado Charles, foi a que eu dei mais ali contribuições, arrumandinho, coisinhas ali com a Mari. Agora, Tati. Pronto. Agora fechou, vamos embora. Bem, minha contribuição Open aconteceu dentro do FabLab, eu já fui coordenadora de FabLab, e eu aprendi a trabalhar com Arduino para poder dar aula, né? Então, existe, inclusive na prefeitura aqui de São Paulo, FabLab Livre, são 12 pontos de FabLab, né? E a gente tem que subir documentação desde código, né, até projeto feito em 3D, projeto e tudo aberto, né? Então, desde aula que eu tinha que subir, e tem uma biblioteca de fácil acesso, até como manejar, como limpar uma impressora 3D, como montar. Então, foi a minha primeira contribuição. E não foge não, Lucas, que é você agora. Pô, eu comecei jogando a batatinha, não preciso receber ela de volta. Tá, vamos lá. O OpenSource em si também foi aqui na ZUP. Eu não cheguei a ter contatos com ferramentas em si. Aí tem essa parte de conteúdos, né? Sponsoring, com tanto de linguagem, de tecnologia, que eu também produzia, mas assim, que eu entrei nesse universo de cabeça foi quando eu vim para cá direto. Então, a primeira contribuição foi lá no Beagle mesmo, na estruturazinha. Então, é isso. Vai fazer... Não, tá longe ainda. Mas 1 ano e uns 6 meses, por aí. Quase 2, filho, quase 2. Quase 2. Então foi isso. Aí, pessoal, vamos trocar uma ideia agora, né? Como a gente tem acompanhado com a jornada, a gente tem batido no ponto da jornada, como a gente tem falado com o pessoal sobre isso. Hoje cedo a gente já conversou sobre, quando a gente estava falando de open source aqui com o Helder, né? E com o Jomar, sobre essa parte de contribuição. Então, eu poderia começar contribuindo com governança, poderia começar me envolvendo com open source, fazendo ata de reunião, né? Isso já seria uma contribuição, começar a se envolver. Mas quando a gente fala, então, de jornada, né, de colaboração, quando eu estou falando de primeiros passos até chegar, literalmente, ali na contribuição com código, e a gente conseguiu fazer isso em live, inclusive, a gente abria live na Twitch lá e saía para fazer contribuição. Tivemos vários feedbacks super legais da galera falando, gente, eu nunca vi ninguém abrindo PR na minha frente aqui num código open source. Não é um conteúdo que normalmente a gente está habituado a ver. E eu gostaria que a gente comentasse um pouquinho mais agora, tá? Sobre esses detalhes que tem, né, por dentro da contribuição. Aí eu já gostaria de trazer o caso aqui, eu não lembro o nome dele, mas ele era Zuper, e ele fez a contribuição com o código do OroSec. E ele falou que, na verdade... Ricardo, que foi o que fez em 3 horas. Ele mesmo, isso mesmo. Ele deixou bem claro, e isso é um passo que todo mundo passa, né? Que ele tinha medo. Ele nunca tinha parado para sentar e falar assim, deixa eu fazer alguma coisa de fato. E até o final, né? E quebrando essa barreira do medo, o restante pode ser
mais fácil, né? Aí, esse restante, eu acho que seria legal a gente entrar ali nas entrelinhas, né? Max, se você hoje, né, fosse quebrar sua barreira do medo, então não tem open source, você não mexe, quais que seriam hoje os seus primeiros passos, então, para você falar assim, vou iniciar uma contribuição, seja com doc, seja com essa parte mais de governança, como que você daria seus primeiros passos, sabendo o que você sabe hoje, mas fingindo que nunca fez uma contribuição? Ô Lu, eu acho que antes de quebrar a barreira do medo, acho que vale a gente ressaltar quais são os medos que surgem no processo, né? Good point. Um pelo menos que eu tive, não sei se todo mundo passou por isso, mas que eu tive foi, mas acho que eu sou muito júnior para isso, eu não tenho conhecimento suficiente. E eu realmente sou uma pessoa nova na área, comparada à galera que está aqui na Talk, né? Agora argumente contra. Então, tipo, eu acho que tem um pouco de síndrome do impostor, impostora também na questão, né, de você ver um projeto, por exemplo, eu vou falar do Reach. Eu acho o Reach um projeto muito legal, mas eu, em contrapartida, eu queria contribuir com o Charles, por exemplo, que foi o projeto que eu peguei na Jornada 1. Para quem não sabe, eu participei da Jornada 1 antes de vir para o time de Advocate, porque eu queria entender os produtos e tal. E quando eu vi o Charles, eu falei, cara, esse produto faz muito sentido na minha cabeça, pelo meu background, de questão de testar hipótese e tal. Eu falei, putz, esse negócio aqui vai revolucionar o mercado, quero contribuir. Na hora que eu olhei aquilo, gente, eu não conseguia entender uma boa parte dele. Eu falei, eu sou uma fraude, eu não sou uma desenvolvedora, eu sou uma fraude, eu não sou ninguém na fila do pão. Então ele começa a gerar um pouco essa ansiedade, né, de você olhar um projeto que às vezes é uma arquitetura que você não conhece, é uma linguagem que você domina extremamente pouco, ou você nunca nem viu, e você saber gerenciar essas coisas. Falar, não, se você curtiu, você quer contribuir, e realmente é um princípio teu, vamos lá, um degrau de cada vez. E ir trocando ideia com a galera. Eu cheguei ao nível, eu não sei nem se a Carol sabe disso, mas eu chamei a tech lead do Charles para conversar sobre ele. Olha isso. Eu conversei com a Bá para poder contribuir com o Charles. Consegui contribuir? Não, mas aprendi muito no processo. E o processo de aprendizado sobre o Charles me preparou para contribuir para o Reach depois. Eu acho que também esse lance, assim, tipo, por que a gente espera que... Por exemplo, quando tu troca de empresa, né? Tu não chega codando na empresa no primeiro dia. Ninguém chega. Ninguém. E ninguém espera que tu chegue, né? Empresas, pelo menos normais, não espera que tu chegue ali no primeiro dia e já meta um código lá e sabe de tudo e pai, vai dar aprovado, vai dar certo. Por que a gente espera que isso aconteça no open source, sabe? Então, talvez seja um pouco quebrar essa nossa ideia de que a gente tem que chegar codando como se a gente conhecesse o projeto desde sempre. E sobre o que tu falou de não conhecer e de ser difícil de entender, isso realmente é uma coisa que a gente pode realmente fazer algo a respeito para que as pessoas possam perder esse medo, né? Então, é dar informação de que não é tão complicado e de que, se por exemplo, o Charles, ele tem uma arquitetura complexa, porque ele tem vários módulos e eles se conversam em vários momentos, então é uma coisa bem complexa mesmo de você entender. E na época não tinha documentação do C4, que nem a gente tem hoje, imagino, né? Então, isso já ajudaria, porque daí o C4 fala contexto, container, então a gente mostra quais são os módulos ali, e se um dia talvez a gente consiga chegar num C4 que tem até a parte de código ali, um nível mais baixo. Então, documentação é muito importante, porque daí se tu tem essa informação do que é esse projeto, né, tu vai mais preparado, tu vai saber, aqui dentro tem desde Go até TypeScript e vai de Kubernetes a front-end. Então, tu vai mais munida para entender com o que tu está lidando. Então, acho que talvez ajudaria, sabe? Não sei o que vocês acham. Sim, e assim, antes de conhecer mais o open source, vi que a contribuição é além do código, que é documentação, essas coisas do tipo, eu acreditava que, não, contribuir é você mexer com código. Então era uma coisa assim, era um bloqueio grande que a gente tinha. Porque, poxa, eu preciso compartilhar com código. Se eu colocar um texto lá, o cara não vai olhar, não vai querer. Aí vem também a barreira do inglês, aí vem também, sabe, esses impasses que deixam a gente bloqueado para compartilhar. Mesmo você sabendo que, poxa, eu domino esse framework, já trabalho há muito tempo com isso, mas só de você pensar, putz, será que eu sou bom o suficiente? Porque eu tenho que contribuir com código. Cara, explodiu minha mente quando eu comecei a entender realmente que era mais do que isso. E isso é uma coisa que a gente tem que quebrar mesmo, né? Virar a chavinha.
Assim, eu vejo vocês falando software e tal, e entendo, e é engraçado que as mesmas dores que vocês têm, eu tinha dentro do hardware, né? Que minha contribuição sempre foi com hardware, no caso do Arduino, né? Arduino, eletrônicos, enfim. E o meu medo, porque, como eu falei, toda a contribuição ia para uma rede inteira, né? E o meu medo é, se eu colocar alguma coisa errada aqui, o meu erro vai perpetuar. Então, eu sempre contribuía depois de eu ter passado por quase 5 pessoas. Eu só subia alguma coisa quando umas 5 pessoas vissem e falavam, pode subir. Porque o meu medo era as pessoas ficarem o tempo todo olhando o código, olhando a forma que eu pensei em fazer o projeto e errar. E, caramba, isso me travava demais. Ainda sobre essa parte de síndrome do impostor, né? Voltando lá, eu acho que é legal, e a gente usou essa analogia, né? Realmente, o universo open source ele é gigante. Na hora que você pega a sua mochilinha e fala assim, vou tentar contribuir, que você olha para cima, assim, aquela montanha enorme, né? De fato, se você for parar para olhar só nesse primeiro momento, você não sobe a montanha. E todo mundo, a maioria das pessoas realmente param no primeiro passo. O primeiro passo é observar a montanha, ou seja, ler o código, ver o projeto, dar uma olhada nesse negócio. Aí você vê, não entende nada, você surta, fala, meu, o que eu vou fazer aqui? Não dá, não funciona. E a Gabi já citou isso hoje, o negócio do baby steps, né? Vai devagar, vai devagarzinho, passo a passo. Você não sobe uma montanha pulando lá em cima de uma vez, né? Então, você vai de passinho a passinho e experimentando mesmo, que seja em volta, você não precisa chegar no topo de uma vez. E sobre esse ponto, né, quando você entende que qualquer empresa que eu for, qualquer mudança de paradigma que eu tiver, sair da zona de conforto vai me trazer esse mesmo ponto. Se eu estou indo para um lugar que eu não conheço, vai ser uma montanha que eu vou ter que ir caminhando passo a passo. Cheguei na empresa nova, não sei o código, eu vou ter que ir me familiarizando com isso. Então o negócio é se envolver com o open source. E é por isso que eu acho legal que quem mexe uma vez, normalmente continua. Quem consegue contribuir uma vez, bota isso para a vida. Porque na hora que você põe o pezinho, né, e você vai começando a caminhar, você vê que não é aquilo tudo, aquele bicho de 7 cabeças, mas que não deixa de ser complexo e desafiador, e que você vai conseguir achar um monte de desafios legais, seja para softs ou hard skills, e acaba ficando viciante esse universo. Então, se você que está aqui nos vendo, nos ouvindo, são 18 pessoinhas, se você ainda não colocou o pezinho para subir a montanha, a gente convida vocês agora. Infelizmente acabou a jornada, não conseguimos ajudar vocês nas entrelinhas, mas estamos aqui disponíveis, né, para a gente poder trocar ideia, para vocês poderem conhecer os projetos. Todos os materiais que a gente produziu durante o percurso estão no YouTube. Tem um monte de live ainda na Twitch TV. Então, você consegue achar ali, né, os nossos programas de contribuição, essas entrevistas que eu falei com o pessoal aí que eles contribuíram, tal, saíram do zero a contribuição de código. Você consegue encontrar. E talvez vendo essas pessoas você esteja inspirado a conseguir dar os seus primeiros passos. E também eu acho que tem um ponto que a gente acaba meio que esquecendo, que tecnologia é experimentação, né? Não tem nada escrito numa pedra. Mesmo a documentação, ela não é uma documentação fixa. Todo dia tem ali também uma alteração. Se for uma doc as code, igual a Mari falou ontem, vai ter um novo PR, vai ter uma issue lá dentro também. Então, acho que se liberar para você pegar, testar as coisas e falar, deixa eu ver se eu fizer isso aqui, o que acontece, e de repente, sem querer, você está contribuindo. Uma coisa que aconteceu na jornada nessa V2, que eu achei muito legal, que inclusive foi um dos campeões, né? Teve um rapaz que ele experimentou todos os produtos, praticamente, todos os projetos. Então, ele passou pelo Charles, ele viu o que fazia, contribuiu ali com a doc, foi pelo Quarkus, entendeu como é que dava para subir uma aplicação com Quarkus, aí passou pelo Reach, fez uma fórmula. Então, é isso, você
se divertir pelas tecnologias, entender o que cada uma faz, se casa para você. Não é um trabalho, né? Não é uma coisa de, não, vou me comprometer e todos os dias religiosamente vou dedicar 4 horas do meu dia. Cara, não é para isso que a coisa existe. Você contribui se aquilo também vai ser benéfico para você. Se você está usando uma aplicação que faz sentido para você e você vê que aquilo vai crescer, é legal. Teve um dos campeões, o Rafa, que ele colaborou com o Charles, mas ele é dev front-end, e a gente perguntou, por que você não foi para o Beagle? O Beagle é uma parada que vai te ajudar muito mais no front. E ele, caraca, não tinha pensado nisso, não, vou dar uma olhada, porque ele quer contribuir com a comunidade, mas então por que não casar o útil ao agradável, né? Tem esse casamento também no dia a dia, gente, é importante lembrar. Tinha uma coisa que eu não sabia como que funcionava, porque, né, como eu falei, tipo, abri um PR num projetinho de Hacktoberfest e tal, então ele não era um projeto grande, não tinha muitas... não tinha aquela parte da governança que a gente falou e tal, e hoje na ZUP a gente tem vários projetos sérios, também tem, né? Quem sabe a gente fala um pouquinho sobre isso, para talvez as pessoas conhecerem como que é, né? Tipo, quando tem essas validações, esses processos que tem que rolar. Boa! Vamos trocar ideia sobre as validações dos processos, sobre cada um dos projetos. Tem muita diferença, será? Acho que não, hein? Pelo que a gente viu nas lives ali, é tudo muito, muito parecido. Parecido, né? Tudo segue o mesmo padrão. Eu percebi que as regrinhas do CI diferenciam ali na hora de rodar, mas basicamente aquelas regrinhas de DCO, de testes, tudo tem um padrãozinho. Então, acho que dá para a gente discutir em um âmbito geral como que é o processo de contribuição, mais especificamente aqui dentro da ZUP, né? Eu começo? Não, tô falando demais. Não, outra pessoa começa. Não, pô, tem que pensar naquela... Bom, o legal, essa parada do open source é legal, né? A gente... É legal e não é, né? A gente, hoje na live do Jomar, a gente viu que... Calma, que eu vou explicar. Na verdade é o seguinte, né? O Jomar, na meio da conversa, viu que não é fácil trabalhar com open source. E realmente não é, por quê? Porque tem uma governança, certo? Existe regra, existe normas, assim por diante. Tchau, Carol! Existem normas e tal, cada projeto tem as suas normas, tem o seu contribution guide, então você tem que seguir aquelas contribuições, então aquilo é um pouco, pode ser um pé no saco para quem estiver começando, mas pensa bem, aquilo é necessário para que o projeto possa crescer de uma maneira orgânica, de uma maneira mais estruturada, isso é uma coisa necessária. E aí, às vezes, o pessoal, poxa, tem que fazer tudo aquilo que está escrito naquele guide, cara... Tem que ler, tem que estar ciente do que está acontecendo, do como formatar, como deixar de formatar, como submeter, isso faz parte do processo, e não pensa nisso como um empecilho, pensa nisso como uma oportunidade de você entender como um time trabalha, como aqueles caras trabalham. Quando você submete o código, tem alguém que vai validar o seu código. Tem o CI, a gente viu que tem o CI, viu que tem toda aquela integração, a gente está cansado de ouvir aqui isso, mas é legal você ver que as pessoas vão palpitar e você vai questionar, e é ali a hora da oportunidade de você falar, por que eu não posso fazer assim? Você criou uma classe a mais aqui, por que você criou uma classe a mais aqui? Por que você fez aquilo? E às vezes as pessoas, normalmente os brasileiros eu vejo que são mais ou menos assim, porque eles são muito calorosos, e aí às vezes vê alguém, é muito político, então qualquer tipo de indagação já, esse cara tá com um empecilho pro meu lado, aí começa a ficar com bronca, mas não, cara, na humildade fala, por que aconteceu aqui? Por que eu tive que fazer isso? Por que eu deixei de fazer? E quando menos perceber lá, você, foi aprovado e submeteu. Tem várias políticas, né? Aqui mesmo, acho que cada projeto aqui, a gente pode discutir um pouquinho sobre elas. Existem os mantenedores, aprovações dos mantenedores, tem todo um ciclo, porque tem todo... É um open source, é diferente de software livre, né? É diferente disso, né? A questão das licenças, assim por diante. Mas é legal a gente estar discutindo isso, porque isso eu acho que muita gente deixa de compartilhar ou deixa de submeter, porque sabe que tem que se submeter a isso, tem que dar a cara a tapa. E você não imagina o quanto você cresce quando você escuta esses feedbacks desse pessoal. Eu, por exemplo, na jornada, na live code que nós fizemos, foi a mesma coisa. Eu submeti, tive que alterar informações lá, porque os caras encontraram coisas que não estavam de acordo. Eu poderia, não, mas, aprova aí, eu tô aqui dentro, não importa, cara.
faz parte do plano, faz parte do Contribution Guide. Então você tem que seguir. Então, eu acho legal se vocês quiserem comentar um pouco mais sobre isso com vocês. Eu acho isso bem bacana. Eu acho que uma coisa que, pelo menos eu aprendi, né, nesse processo, é a paciência, a resiliência e o bom senso, que eu diria que são as 3 soft skills que até a gente estava comentando numa outra palestra aqui. Que é o quê? A paciência cara, você não vai conseguir fazer de primeira. Se você conseguir de primeira, parabéns. Mas tem todo um processo, teu calma. A resiliência tá, não deu, deixa eu tentar de novo, senta, lê. E o bom senso de foi um erro da minha parte ou erro de ir lá? Porque às vezes pode ter sido um erro na pipeline. No Reach, por exemplo, a gente está com um problema na pipeline por causa do OroSec. Olha só. Mas é o problema do OroSec? Não, é um problema de config na pipeline. Então, assim, ter esse jogo de cintura também, tanto para quem está contribuindo como para quem está gerenciando o projeto, né? O processo ele vai te ensinando um pouco disso. E falhou para mim a hora que vocês falaram, mas eu entendi que estava tendo uma conversa sobre como que é o processo de contribuição dos projetos, né? Os 4 projetos. Eu estou mexendo um pouco na parte do front para arrumar umas coisinhas nos 4 projetos, então posso te falar que eles são parecidos e diferentes ao mesmo tempo, é muito bizarro. Então tem algumas coisas que são bem semelhantes, tipo o código de conduta, a questão da documentação, mas o que tange basicamente a engenharia em si é outro universo, para cada produto, é outro universo. Tem para todos os gostos ali, né? Linguagem de programação, enfim, prática, desde a forma que é estruturado os repositórios, cada um é do seu jeito ali. Dá para aprender bastante. É um ponto que a gente estava trocando ideia, né? Você tem na parte do Elder lá. Vamos lá. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Eu sou dev iOS, estou querendo aprender back-end e eu não tenho hoje oportunidade de trampar com back-end, pegar experiência dentro da minha empresa, mas é interessante para mim migrar, né? Eu vou lá, eu pego um projetinho open source que mexe com essa parte de back-end, de infraestrutura, e eu tento, né, fazer contribuições, vou olhar lá Good First Issue, se não tem uma Good First Issue, eu chamo o pessoal, troca ideia, vê uma issue mais pesadinha mesmo, trampa, vai conversando. O legal de chegar externamente, né, e até usando um ponto que o GitHub até ajuda, eu posso já chegar, falar assim na issue, né, comenta lá, posso pegar essa issue aqui? Aí já vai o time de engenharia, tem um maluco de fora querendo pegar, beleza, vamos ver o que ele vai fumar. Aí eu já pego essa issue e abro um draft já, com as coisas que eu vou fazendo aos poucos, e eu já vou pedindo feedback do time de engenharia durante o processo de produção. Por quê? Eu estou trampando sozinho, eu não conheço o projeto, e eu quero essa ajuda, porque eu estou querendo migrar de área, eu quero adquirir experiência, e essa experiência que você vai adquirir mexendo com o open source vai ser tão boa quanto se você estivesse trabalhando em uma empresa dedicando ali o seu tempo, né? E coisa que talvez, né, dependendo do lugar onde você esteja, você não tenha a oportunidade de já migrar e começar a trabalhar com aquela outra ferramenta. E pensando, né, nesse ponto em si, esse processo de análise de pull requests, de melhores práticas, de se adequar, de você contribuir com o projeto até chegar no merge, né? De fato, você só tem a crescer, você só tem a se beneficiar. E então dá para você usar um negócio que às vezes pode ser um medo, né? No primeiro momento, você tem medo de ser julgado, de o pessoal virar e falar: esse código tá uma bosta, tira isso daqui, pelo amor de Deus. E você rompendo essa barreira, você entende que na verdade eles vão estar lá para falar: se não faz assim, faz assado. Você poderia mudar isso daqui para isso daqui. Talvez é uma boa prática para o mercado, mas aqui dentro a gente faz assim por motivo XYZ, aí você expande sua cabeça, entende por que as formas foram tomadas, né? Então você acaba crescendo profissionalmente, como se você estivesse trabalhando, e sem necessariamente precisar estar lá CLT. Ô, Lucas, o Reginaldo colocou aqui no chat, ele quer um open source simples para ele poder conhecer, porque ele tem pouca experiência. Carol, manda bala para ele aí, apresenta o Rich. Cara, mas não é assim. Peraí, vamos lá. Você sabe o quê? Você mexe com o quê? Com o que você programa? O que você curte? Você é uma pessoa desenvolvedora? Você é QA? Você é um SRE? Mexe com PHP.
do que a gente tem aqui dentro de casa, Reginaldo, bem sincera, o que daria para você contribuir, aí ó, JavaScript também, é o Reach. Porque o Reach, a gente tem o conceito de fórmulas, né? Você cria... é bem parecido com funções aí. Se você mexe com JavaScript, você vai entender o que eu tô falando. Você cria as suas fórmulas, então, eu quero fazer um web scraper, uma coisa assim, na linguagem que você quer. A gente ainda não tem suporte para PHP, tá? A gente não tem suporte para PHP, fica a dica. Então, tu pode criar um template de fórmulas para o PHP para ajudar lá também. JavaScript também já tem, se você quiser, dá para você puxar a repo de fórmula do JavaScript, dar uma olhadinha e fazer para PHP. Já é uma forma de você colaborar com a galera. Olha aí. Já tem nas linguagens que você domina. Eu não entendi a sua pergunta do como se escreve. Eu te mando aqui os links. Peraí, tô pegando. Eu já te mando. A Gabi já foi mais rápido. E é interessante, né? E é interessante também que não só o Reach é uma coisa bem mais simples, acredito eu, mas que nem o Charlie CD tem também parte JavaScript lá, que é a parte front-end. O Orosec também tem a parte front-end. Então, se você manja de JavaScript, quiser compartilhar com isso, pode entrar ali, né? Também para poder mexer. Eu também acho que a Reach é bem mais legal para poder começar e dar o kickoff e depois deixar as coisas acontecerem. Vai estudando, experimenta. Eu gosto de citar o Reach, tá, para um primeiro contato, porque o Reach, ele é mais versátil. Versátil a ponto de... Tem o repo de fórmulas que eu posso contribuir, tá? E nesse repo de fórmulas, eu posso colocar qualquer tipo de fórmula relevante. Posso fazer isso em JavaScript, posso fazer isso em JavaScript, ele aceita um monte de linguagens, né? E eu poderia facilitar a vida de alguém colocando uma formulazinha lá. Inclusive, numa contribuição da Carol aqui, que a gente fez ao vivo na Twitch, ela criou lá um gerador de senha, né? Gente, eu tenho... Pasma, vamos trocar a senha de mês em mês. Aí eu sou péssimo para gerenciar esse trem. Então, adiciona lá no Reach, você entra no terminal e manda ele gerar a senha para você, ele gera para você. É um toolkit legal, faz sentido, vai resolver a dor de alguém. Aí a Carolzinha foi lá e adicionou isso no Fórmulas, nesse Reach Fórmulas que a gente mandou. Mas Lucas, eu quero mexer num negócio um pouco mais voltado na arquitetura do Reach e tal. Aí envolve um pouquinho mais, mas ainda assim tem Good First Issue no Reach, tem Good First Issue no Orosec. No Charles, eu acho que eu cheguei a ver algumas Good First Issues lá também. No Beagle, acho que não tem muitas Good First Issues, mais relacionadas a doc que a gente tem lá. Mas tem um monte de Good First Issue nos nossos repositórios. Como que eu faço para ver esse negócio de Good First Issue, Lucas? Literalmente, você vai lá nas issues e você coloca o filtro, né, para filtrar por Good First Issue. E ele vai te mostrar lá nos nossos repositórios quais que seriam elas. Aí você lê a issue, você pode fazer perguntas para a equipe de desenvolvimento sobre a issue. Você pode abrir um draft para resolver aquela issue e você ir perguntando para a equipe de desenvolvimento sobre aquilo. Então, aí quando eu falo do Reach ser um bom primeiro passo, seria o Reach Formulas, tá? Você pensar em automatizar alguma coisa legal que você faz no seu dia a dia e pensar em uma forma de colocar isso dentro do Reach Formulas. Mas os projetos têm os Good First Issues também. Até para contextualizar, né, a ideia do Reach, o Reginaldo, você conseguir desenvolver a tua automação, né, que seria o script, em qualquer linguagem de programação. Só que na tecnologia a gente chama de fórmula, tá? Então você cria lá, eu quero criar, sei lá, em Shell, em TypeScript. Algumas linguagens a gente já tem um templatezinho até para você já usar a fórmula. Você puxa, o template vem e você coloca a tua lógica. Então ele já tem até essa facilidade. Algumas linguagens a gente ainda não tem esse template. Por isso que eu falei, o PHP é a melhor forma de você contribuir hoje, porque a gente não tem isso ainda. Para o JavaScript, uma dica, hein, do que o Lucas estava falando de Good First Issue. O TypeScript, ele está dando uns bugzinhos no template da fórmula dele também. Então já está lá aberto a issue, que inclusive fui eu que abri esses dias. Se você quiser contribuir também, fica a dica. Mas você consegue trocar muita ideia. Na jornada também, não sei se o Lucas comentou, na jornada tivemos algumas perguntas em forma de issue, de isso aqui já tá, isso aqui não tá, sobe. Eu consigo criar. Consegue, Reginaldo, consegue.
Consegue sim. Depois, se você quiser, me chama no Twitter para a gente trocar ideia, que eu te explico certinho como é que você consegue fazer a contribuição em PHP, que senão a gente vai ficar aqui só falando disso, tá? Mas consegue, confia que dá. E Deixa eu falar o com o Gomex, pode falar. ele falou ali, Isso ó, aí. se eu achar algo que pode melhorar lá no pipeline, qual a melhor forma de começar o debate? Que eu acho que é provavelmente o que o Reginaldo vai acabar fazendo também, né? Então, ou criar uma issue, eu não sei, daí eu não sei, eu tenho dúvida real, assim, se a gente cria issue sempre, ou se às vezes vai direto pro PR, na minha intuição, tá, cria pela issue. Eu não. Os projetos seguem o link de issue, tá? Para ficar com o histórico, relatado lá no GitHub. Então, o ideal seria abre a issue. Se você já quiser resolver a issue, você já pode abrir o draft linkando a issue, né? Tem vários exemplos lá no repositório, mas normalmente sempre trabalhamos com issue PR, porque só abrir o PR às vezes não fica tão simples de traquear o histórico do que necessariamente aquele PR está envolvido, porque às vezes a issue pode ter um escopo maior, eu posso resolver uma issue em 4 PRs diferentes, né? E para traquear esse tipo de coisa fica mais simples assim. Então, como que seria interessante o processo, né? Que eu recomendaria, Rafa. Abre a issue. Inclusive, se quiser discutir mesmo assim, mais pesado sobre isso, tem o fórum também, que aí no fórum você pode abrir a issue, jogar a issue no fórum e falar, gente, mas vocês acham que isso aqui não ficaria mais legal assim, assim assado, né? Tem o fórum e as issues. A issue é um pouco mais assertivo, vamos dizer assim, porque você já está abrindo e já está apto a alguém pegar e fazer. No fórum você só vai discutir, aí não necessariamente alguém pode ir lá pegar e começar a resolver. Viu o negócio? Vamos melhorar a pipeline. Abra a issue, envolve o time de desenvolvimento. E se você já achar que pode sair metendo a mão na massa, já pega a issue que você abriu, abre o draft ou o PR mesmo e já fala aqui, ó, essa daqui é a minha sugestão e o time já vai responder ali, né, se prontificar para ver se é interessante. Mas também, tá? Já teve casos, assim, chega lá abrindo por request. Aí eu gostaria de citar um caso muito massa, a gente tem uma galerinha lá do Vietnã, que eles estão usando o Beagle para um produto deles lá, e eles abrem issue direto, tá? Eles nunca contribuíram com código, mas eles abrem muita issue de melhoria. Achei isso, isso e isso, podia resolver, achei isso, isso e isso. Então, fica um fluxo legal, sabe? Você está contribuindo, dando sugestões, e já é algo interessante. Esse feedback, assim, do pessoal usando e abrindo issue, já é uma baita de uma contribuição para open source. Não necessariamente precisa ir lá mexer no código sempre, mas nos dar esse sinal de que, cara, isso aqui pode melhorar, ou isso aqui vamos fazer de outra forma, ou eu sugiro essa nova feature aqui, eu acho que seria uma coisa muito legal. Isso é feedback que a gente mais aprecia, assim, dá vontade de dar um abraço nas pessoas que fazem isso, porque é maravilhoso para nós. E falar sobre os projetos também é uma certa contribuição, porque você traz o pessoal a atingir o projeto em si. Então, às vezes você gosta de um projeto aqui, se identifica e consegue dominar ele ou mostrar um certo caso de uso. Se você está interessado em ajudar no projeto, por que não divulgar esse projeto? Isso open source é nosso, é do Brasil. Então, a ideia é também criar, né, deixar o Brasil aí como um polo de tecnologia. Como fazendo isso? Com vocês, né, com a comunidade, ajudando a gente a seguir esse caminho. E uma outra forma de colaborar, até pegando, acho que um pouco do que o Max falou junto com a documentação, é a tradução. Né? Então, por exemplo, a Java, vamos colocar Java aqui no rolê. Todo mundo reclama do Java porque só tem inglês. Então, pegar ali uma parte que você leu e Deus consegue traduzir, cara, isso já vai ajudar muita gente, sabe? Python, esses dias eu estava dando uma olhada e eles têm esse incentivo de tradução da documentação do Python. Em português brasileiro já está 100%, mas tem outros idiomas que era tá 60%, 70%, que te coloca como contribuidor da linguagem Python. Olha só. Então, fica outra dica aí também. Cara, e é legal, assim, pelo menos na experiência que eu tive com o OruSec, fazendo a contribuição, foi ver que não importa a tecnologia em si que você trabalha. O legal é que conceitos e
a colaboração e o quanto você aprende é muito mais. Então você consegue evoluir, entendeu? Então, cara, para mim, open source faz muito mais sentido do que você simplesmente desenvolver um software para uma empresa ganhar milhões e você só entregou aquele release. Não sei se você tá entendendo. Na minha opinião. Ó as tretas. Aí, show de bola. Deixa eu ver, tinha um ponto aqui que eu queria comentar. Achei, que ó, igual ele falou ali que seria interessante nessa parte aí. Abre a issue lá e, por exemplo, né, falando, é mais interessante assim, assim, assado. E se quiser discutir especificamente sobre como que seria para resolver, né, o processo de resolução, antes de abrir o PR, discutir, trocar ideia com a galera, gente, como é que tá esse tal, né? Aí é legal ir para o fórum. Então, acho que às vezes fica na dúvida, né? Quando eu abro issue, quando eu uso o fórum. Abre issue quando você tem o problema, quando você viu o problema, relata o problema, ou a sugestão, ou a melhoria, e o fórum você discute especificamente com o time lá como que você implementaria, a melhor forma de implementar essa solução. Aí acho que fica um fluxo bem legal. Daria para fazer isso num draft também, já ir abrindo um draft e já ir perguntando para o pessoal, mas às vezes no fórum ali vai ficar mais rápido antes de você sair codando e perder tempo, entre aspas, né? Vai que a solução não cabe ali dentro do contexto, alguma coisa do gênero, né? Aí o fórum já mataria para você não precisar codar de fato. Issue abre o problema e fórum discute como resolve especificamente.